Josué, capítulo 8. E o Senhor Deus disse a Josué: Josué, não tenha medo, seja corajoso e marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu vou fazer com que vocês derrotem o rei desta cidade, todo o povo de Ai, e então todas aquelas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com a cidade de Ai o que fizeram com a cidade de Jericó. Porém, desta vez, todos os objetos e animais vão ficar para vocês. Então, se preparem para atacar a cidade de Ai de surpresa e pela parte de trás da cidade. Então Josué e todos os soldados se prepararam para atacar a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens corajosos e os enviou pela noite com as seguintes ordens: todos vocês vão e se escondam do outro lado da cidade, e não fiquem muito longe, e estejam prontos para atacar. E eu e meus soldados vamos avançar em direção à cidade. Então, quando os soldados de Ai saírem contra nós, todos nós iremos fugir, assim como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, se afastando da cidade de Ai, pois eles vão pensar que nós estamos fugindo deles, assim como na primeira vez. Aí então vocês sairão dos esconderijos e vão tomar a cidade toda, pois o Senhor, o nosso Deus, vai entregá-la a vocês. E depois que vocês tomarem a cidade, coloquem fogo nela, assim como as minhas ordens. E assim Josué enviou os soldados, e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Ele levantou-se de madrugada e reuniu os soldados, e ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo em direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marchavam em direção ao portão da cidade de Ai e acamparam ao lado do norte, e havia entre eles um vale. E Josué reuniu uns 5.000 homens e os colocou em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha: o acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. E Josué passou a noite no vale. Então o rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. O rei e todos os seus soldados levantaram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente ao vale do rio Jordão, pois ele não sabia que iria ser atacado por trás. Então Josué e seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. E todos os homens de Ai haviam sido convocados para irem atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, eles iam se afastando mais e mais da sua cidade. E todos os homens de Ai foram atrás dos israelitas. E a cidade de Ai ficou aberta, e não havia ninguém para defendê-la. E então o Senhor Deus disse a Josué: Josué, aponte a sua lança em direção da cidade de Ai, pois eu vou dá-la a vocês. E Josué obedeceu. Então, quando Josué levantou a mão, os homens que estavam escondidos
se levantaram depressa, correram e tomaram toda a cidade, e em seguida colocaram fogo nela. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam fugido para o deserto, eles deram meia volta e os atacaram. E Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade de Ai e colocado fogo nela. Então eles deram meia volta e começaram a matar todos os homens e soldados de Ai. E os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. E esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado até Josué. Os israelitas mataram todos os seus inimigos em campo aberto, naquele deserto onde eles haviam sido perseguidos. E depois voltaram para Ai e mataram todos que ali estavam. E nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, e foram 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a sua lança na direção de Ai, e não a abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. E os israelitas ficaram com todas as coisas que eles pegaram na cidade, assim como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Então Josué incendiou Ai, que virou só em ruínas, que se pode ver até os dias de hoje. Josué enforcou o rei de Ai em uma árvore e deixou ele ali até de tarde. E ao pôr do sol mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão de entrada da cidade, e o cobriram com um montão de pedras, as quais estão naquele lugar até os dias de hoje. E nesta ocasião Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, o servo do Senhor, havia dado aos israelitas, assim como está escrito nas leis de Moisés. Façam um altar de pedras brutas que não foram cortadas com ferramentas. E sobre esse altar vão apresentar ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também ofertas de paz. E ali, na frente de todo o povo de Israel, Josué copiou a lei que Moisés havia escrito. E todos os israelitas, com os seus líderes e as autoridades, os juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da arca da aliança de Deus, o Senhor, e outros ficaram de frente para os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. E metade do povo ficou em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal. E Josué, o servo do Senhor, havia dado ordem ao povo para se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. E então Josué leu em voz alta toda a lei, com suas bênçãos e maldições, assim como estão escritas no livro da lei. E cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas, e também para todas as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. E nenhuma palavra sequer deixou de ser lida.